Olá, povo de Deus, domingo 13 de novembro de 2022, 33º domingo do tempo comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Malaquias 3, 19, 20a, 2 Tessalonicenses 3, de 7 a 12 e Lucas 21, de 5 a 19. Malaquias não é nome próprio e significa meu mensageiro. Portanto, o profeta é anônimo, mas tomou esse nome bem sugestivo. Sabemos pouco sobre ele, mas é possível datá-lo como sendo pós-exílico. Tempos difíceis onde o templo tinha sido reconstruído, o culto funcionava, mas que não representava bem o estágio espiritual do povo. A mentalidade pragmática que esperava uma resposta imediata de Deus aos seus anseios se sentia frustrada frente ao silêncio de Deus. Eram inevitáveis uma certa apatia religiosa e uma crescente falta de confiança em Deus. Estamos na primeira metade do século V a.C., por volta dos anos 480, 450. Malaquias reage duramente contra essa situação e anuncia que mudanças profundas devem acontecer. O povo deve assumir suas responsabilidades para com Deus e com o próximo e promover uma reforma cultural, onde o que se reza se vive realmente. Voltar aos compromissos da aliança feita com Javé implica conversão, e é somente assim, temendo a Deus, que o sol da justiça nascerá, trazendo a salvação. 2 Tessalonicenses. Estamos diante de mais um trecho da carta de Paulo aos Tessalonicenses. A comunidade é viva, é dinâmica, mas assimilou de tal maneira a pregação da volta iminente de Jesus que muitos nem queriam mais trabalhar. Pensavam assim: se ele está para voltar tão rapidamente, para que trabalhar? Nesse sentido, o autor da carta repreende aqueles que na comunidade estão muito ocupados em nada fazer e exige deles responsabilidades com o próprio sustento para não serem pesados aos demais. A regra máxima é de uma objetividade fantástica: quem não quer trabalhar também não deve comer. Lucas 21, de 5 a 19. Algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E ainda: o tempo está próximo, não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome,
Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ganhareis a vida. Jesus e seus discípulos estão terminando a grande peregrinação, chegando a Jerusalém, palco dos últimos acontecimentos terrenos envolvendo Jesus. Ambiente propício para se falar das coisas derradeiras, do final de tudo. Em grego temos 3 expressões sobre o tempo. Cronos, ou seja, a medição das horas. Kairos, um tempo favorável, especial. E escatom, o tempo final. Daí vem a expressão escatologia. Escatologia é uma parte da teologia e filosofia que trata dos últimos eventos na história do mundo ou do destino final do gênero humano, comumente denominado como fim do mundo. Nas Escrituras temos muitas referências escatológicas que alguns não distinguem bem de textos apocalípticos. Nosso texto de hoje, Lucas, conclui a pregação de Jesus com um discurso escatológico onde se misturam referências à queda de Jerusalém e ao fim dos tempos. Na versão de Lucas, Jesus está nos átrios do templo com os discípulos. Na versão de Mateus e de Marcos, Jesus está no Monte das Oliveiras. É a contemplação das belas pedras do templo que leva Jesus a esta catequese escatológica. Jesus parte da destruição do Templo de Jerusalém, acontecida no ano 70, e as batalhas que se verificaram entre 66 e 70. Portanto, é Lucas colocando na boca de Jesus coisas do seu tempo. O templo era o símbolo da relação de Deus com o povo eleito. Jesus salienta que o fim de uma instituição não significa o fim do mundo e nem o fim da relação entre Deus e a humanidade. Lucas constrói o discurso escatológico de Jesus, começando com o anúncio da destruição do templo e estende depois a destruição de Jerusalém em chave da parousia, ou seja, da segunda vinda de Cristo e seus sinais. Nesse contexto vem o apelo à vigilância e à perseverança. Seria importante transportarmos-nos à Palestina do tempo de Jesus e aprofundarmos não só os seus discursos, mas toda a sua prática. Imaginemos alguém anunciando a destruição da cidade e do templo, símbolo da religião oficial. Tudo isso em tempo de crise, de dominação externa, de muita insegurança. Fazendo tal raciocínio, não dá para deixar de ver Jesus como um revolucionário, apaixonado pelo reino de Deus, que não poupa nada para que este reino seja de fato anunciado. Quando ele diz aos discípulos, sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós, todos vos odiarão por causa do meu nome, Jesus deixa claro que tinha plena consciência de que estava mexendo com os interesses da sociedade e religião estabelecidas e que isso não passaria impune. Os discípulos terão igual sorte que o mestre. Serão odiados por assumirem as mesmas causas de Jesus, as causas do reino. Celebramos hoje o Dia Mundial dos Pobres, instituído pelo Papa Francisco, que em sua mensagem deste ano escolheu o texto bíblico para motivar a reflexão: Jesus Cristo fez-se pobre por vós. A intenção com o convite tomado do apóstolo Paulo é manter o olhar fixo em Jesus, que sendo rico se fez pobre por vós, para vos enriquecer com a sua pobreza. Já o tema escolhido pela Igreja do Brasil para animar esta sexta jornada é: dai-lhes vós mesmos de comer.
em consonância com a campanha da Fraternidade de 2023, que traz o tema Fraternidade e Fome, e o lema Dai-lhes vós mesmos de comer. No Brasil, a questão da fome desmascara a imensa hipocrisia na qual estamos mergulhados. No país que se orgulha de ser o maior produtor e exportador de grãos do mundo, convive com 33 milhões de seus filhos e filhas passando fome. Esse sim seria um motivo justo de enchermos as praças do país com nossos protestos, e não o escandaloso manifesto contra a democracia. Vivemos com os valores trocados. Seremos odiados pela sociedade, como nos disse Jesus, cada vez que tentamos tirar essas máscaras hipócritas da sociedade. Mas sabemos que, permanecendo firmes, iremos ganhar a vida. Um beijo no seu coração.